Bom dia, Clarissa. Olá, bom dia, Silvio. Eu acho que você está mudo, viu? Você falou alguma coisa aí, eu só vi sua boca mexer, não vi o som sair. Você escuta agora? Ai, agora eu estou escutando, obrigada. Obrigado, bom dia. Clarissa, você é autora do trabalho Práticas de Suavização de Resultados e Governança Cooperativa e Cooperativas de Crédito Brasileiras Singulares, não é isso? Isso mesmo. Clarissa, a organização do CNA já entrou em contato com você via e-mail ou algo semelhante? Aqui. Não, é porque o áudio que você disponibilizou, ele está com ruídos. Aí eu não sei se vai ficar audível para todos. Aí eles ficaram de entrar em contato com você. Ninguém entrou em contato comigo, inclusive eu me inscrevi até como voluntária e eu Uhum. tive que correr atrás para poder o povo, ó, minha gente, estou aqui voluntária. E ninguém entrou, entendeu? Pois é. Mas veja bem, caso seja a necessidade, eu posso apresentar, entendeu? Não, não são zero problemas. Eu posso fazer a apresentação, tentar resumir ao máximo. Na verdade, essa apresentação de 8 minutos, ela deixou realmente a gente muito apertado no tempo, porque você sabe que não dá para explicar um contexto, né? É porque esse meu trabalho ele é fruto da minha dissertação, é um filhotinho da minha dissertação, entendeu? E Uhum. aí é difícil a gente resumir tanta coisa que é tão importante dentro desse assunto em 8 minutos. Uhum. Mas caso assim eu possa, para eu não sair perdendo, nem também perder a discussão do trabalho. É porque assim, como você não foi avisada previamente, e nós não podemos quebrar o protocolo do evento, nós vamos exibir e reproduzir o vídeo que você enviou, tudo bem? Tá Mas bom. se eu tivesse sido avisada com antecedência, tivesse recebido um e-mail comunicando o problema para corrigir o vídeo, né? Fazer um vídeo com áudio melhor, melhorar o áudio. Ou então tivesse sido comunicada para você preparar os slides para fazer a apresentação, né? Aí sim, mas faltando 15 minutos para iniciar a sessão, você ser informada disso e ter que fazer a apresentação, eu não acho. Mas, assim, essa apresentação eu posso fazer sem nenhum problema. Eu já estou com esses slides feitos, entendeu? Porque quando eu fiz gravei esse vídeo, eu já tinha feito a apresentação, fiz num take só, não fiquei editando o vídeo, entendeu? Aí, Uhum. assim, vocês que sabem, para mim, assim, eu estou aqui disponível, tá? Eu não quero dificultar nenhuma das partes e me coloco à disposição. Se vocês acharem por bem isso, Uhum. É porque o problema, Clarissa, é que nós temos um tempo programado, né? Aí, se você for colocar os slides, né, a gente não pode exceder o tempo, porque no vídeo o tempo já está cronometrado. Aí tem esse handicap para nós, né? Que isso é favorável para nós podermos controlar melhor a sessão. tá bom. Eu vou aguardar o moderador entrar na sala e nós vamos decidir o que nós vamos fazer, tá bom? Mas, de antemão, o seu vídeo será Tá reproduzido, bom, tá bom? Bom dia. tá ótimo, então, muito obrigada. Nada. Bom dia, Karen. Karen, só testa o seu áudio, por favor.
Karen, eu não escuto você. Você está mutada, o seu áudio está desligado. Alô? Alô? Você consegue me escutar, Karen? Eu não. Bom dia, Manuel. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia. Vamos só aguardar o professor Nelson Stefanelli, nosso moderador, ingressar na sala, tá bom? Alô, bom dia. Bom dia. Vocês me escutam? Bom dia, Karen. Agora sim. Ah, legal, obrigada. Eu estou tentando colocar meu fone para não ficar no alto-falante. Vamos ver. Eu vou inserir no chat o link para você avaliar a sessão, tá bom? Alô? Alô, alô? Sim, Karen. Sério, ele não está reconhecendo no Zoom. Navegador. Inserir no chat o link para vocês acessarem a sala de networking, tudo bem?
Bem, são 8h26. Estou só aguardando o ingresso do professor Nelson Stefanelli, que é o nosso moderador, para nós iniciarmos a sessão. Bom dia, professor Nelson. Está sem áudio, professor Nelson. Bom dia, agora foi? Bom dia, professor. Ah, falei bom dia, falei, uai, deve ter algum problema com o meu áudio aqui. Obrigado, viu, Cília? Por nada, professor, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Vamos guardar mais 2 minutinhos aí para a gente dar início, tá? A nossa sessão. Desde já agradecer aqui a presença de todos, né? Para a gente ter a pontualidade aqui, às 8h30 a gente dá início. Só um aviso, todos os participantes que vão apresentar trabalho, por favor, coloquem o nome completo de vocês no chat, que foi um pedido da organização, tá bom? Obrigado. Confirmando, Marco Antônio, trabalho parecido, mas diferente, do auditor interno. Clarissa, trabalho práticas de suavização de resultados. E o Marco Antônio e a Karen é o mesmo trabalho, não é isso? Exato. Exatamente. Nós estamos aguardando alguns dos autores do trabalho de influência do ambiente político no risco de instituições financeiras. Thaís, Fabiane, Lara, José Willer, da Universidade Perfeito. de Lavras. Bom dia, pessoal. Já são 8h30, professor Nelson, nós iniciamos. Perfeito. A Thaís está aí aqui agora que vi também. Obrigado. Pessoal, então vamos dar início, então. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Tá? Nós vamos dar início aqui à sessão, né? O tema de governança corporativa, risco e compliance. Nós teremos 3 artigos sendo apresentados, né? O artigo 122, influência do ambiente político no risco de instituições financeiras. Thaís Rodrigues da Costa, Fabiane Fidelis Querino, Lara Carvalho Vilela e José Willer do Prado. Artigo 152, Income Smoothing and Cooperative Governance and Practices in Singular Brazilian Credit Unions, da Clarissa Leite, João Guilherme de Santana Brandão, Josete Florente dos Santos e Ramon Rodrigues dos Santos. E o artigo 597, parecido mais diferente, conciliando as visões de mercado e da literatura sobre as competências do auditor interno. Karen Langans, Viviane da Silva Vilar, Fernanda Gomes Vitor e Marco Antônio dos Santos Martins. Agradecer desde o início aqui ao Cílio, Jackson, Apolônio e Paula, tá, Cílio? O Cílio é nosso debatedor,
E fique à vontade aí, Cílio, para a gente dar início às apresentações, às gravações, tá ok? Ok, professor Nelson, eu que agradeço a oportunidade. Nós iremos iniciar com qual trabalho? Vamos iniciar no trabalho 122, Influência do Ambiente Político no Risco de Instituições Financeiras. Tudo bem, vou disponibilizar o link. Tá ok. Você consegue compartilhar daí, ô Cílio? Obrigado. Acho que tá sem som, né? Eu não escuto. É. Tá com som, mas tá muito baixinho, Cílio. Você consegue aumentar um pouco? Por gentileza? Só para aqui o compartilhamento. Tá ok. Né, infelizmente, professor, o meu áudio já está no máximo. Então, Deixa eu ver aqui se eu consigo. Professor, se vocês quiserem, eu posso estar auxiliando também, porque eu tenho 3 telas aqui comigo, então ficaria mais fácil se vocês permitirem, claro. Por mim tá tranquilo. Pode ser assim, Cílio? Pode, tudo Por bem. gentileza, então, Clarissa. Obrigado aí pela disponibilidade. Vocês só avisam para mim se está tudo ok, tá, pessoal? Porque quando a gente Tá. compartilha aqui... Tá aparecendo. Estão ouvindo? Sim, mas acho que já começou. Se puder voltar um pouquinho no início. Pode sim. Estão ouvindo? Sim, tá um pouquinho ruim só, mas dá para entender. E agora? Não dá para aumentar mais o volume? Então, sabe o que eu acho? Eu tenho aqui o meu... Porque, assim, eu tenho uma estrutura aqui de som, de vídeo, das coisas, né? Então, quando eu coloquei para cá, para a tela aqui, a TV também tá alta, tá tudo alto. Então, eu não sei, de fato, o motivo. Eu acho que caiu na mesma história do Silvio. Sabe? Se eu puder contribuir, eu acredito que na hora de compartilhar, deve ter alguma opção de compartilhar com som, porque parece que a gente está escutando o som ambiente. Ambiente, Compartilhar. Eu sei que no Teams existe, assim, a gente clica ali e coloca o som. Aqui no Zoom eu realmente não me recordo se tem essa opção. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E agora? O aumento do risco de falência no setor financeiro. Aqui eu coloquei para compartilhar com o som e, de fato, eu não estou conseguindo, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um momento. Todas essas intervenções que a Clarissa fez, eu já tentei fazer. O som fica um pouco baixo. Mesmo você colocando o máximo no seu equipamento e colocando o máximo no YouTube. Eu acho que, por conta disso, fica um pouco baixo mesmo o som. Sim, Talvez a solução seja cada um de nós pôr o nosso também próprio para ouvir, né? computador no máximo, sim. Então, no caso, cada um vai ouvir o seu, né? Deixa eu tentar compartilhar, ver se o meu também dá no mesmo problema. Peraí.
Vê se fica bom aí, pessoal. Opa. Apareceu aí? Vamos ver se vai. Sim, apareceu, mas Vamos ver se roda. Tá nem rodando, meu pai. Peraí, que acho que. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que eu até caí. Travou tudo aqui. Estou ouvindo, mas não está Tá realmente ouvindo? É, não tá saindo nada, né? Isso, professor. Nenhum áudio do vídeo. É. Não, acho que não tá nem rodando o vídeo, inclusive. Vamos tentar. Ei, peraí. Professor, acho melhor. Olá, pessoal. Eu irei apresentar Foi agora agora, o trabalho pessoal? intitulado Influência do Ambiente Político no Risco de Instituições Financeiras, que foi desenvolvido por mim, Thais Rodrigues da Costa, juntamente com a Fabiane Fidelis Querino, Perfeito. Lara Carvalho Vilela e José Está bem Oliveira. baixo, mas você consegue ouvir. Partindo para a introdução, o aumento do risco de falência no setor financeiro ele pode ser considerado como um fator crítico para a economia, né? Uma vez que o agravamento desse risco, se acompanhado da falência de uma dessas instituições financeiras, pode dar início a uma crise sistêmica, né? Que pode colocar a economia como um todo em risco e afetar a eficácia do Estado, né? Causando então uma crise econômica generalizada. O ambiente institucional é um fator que pode impactar o nível de risco dessas instituições financeiras, né? Apesar do risco de instituições financeiras ter sido analisado pela literatura, os estudos eles focaram principalmente nos bancos comerciais e a comparação entre cooperativas de crédito, né, e bancos comerciais também é escassa e apresenta resultados divergentes aí na literatura. Para tentar preencher essa lacuna, né, esse estudo, né, buscou investigar quais são os efeitos do ambiente institucional, especificamente do ambiente político, no nível de risco das instituições financeiras. Então, tendo como base a teoria institucional, o objetivo do estudo foi de analisar a influência do ambiente político em instituições financeiras, incluindo dados de cooperativas de crédito e bancos comerciais brasileiros. Partindo agora para o referencial teórico, o risco assumido por instituições financeiras, né, como já foi mencionado, pode levar a crises econômicas sistêmicas, né, e o nível de risco dessas instituições pode ser impactado por fatores diversos. A interdependência entre a política e a economia pode fazer com que as instituições políticas e o ambiente político sejam fatores de impacto aí no risco de instituições financeiras, né? Então, a teoria institucional, ela postula que as instituições formais ou informais, elas são responsáveis pelas regras do jogo, né? Moldando os comportamentos humanos na sociedade. As instituições, então, elas impactam no desempenho econômico da sociedade, estruturando aí as trocas humanas da vida cotidiana e diminuindo a incerteza entre essas trocas. Então, aqui no desenvolvimento das hipóteses, né, a evidência empírica ela aponta para o impacto do ambiente institucional no risco de bancos comerciais, né? Então, espera-se, né, que as instituições financeiras, mesmo de diferentes tipos, né, como as cooperativas de crédito, também sejam impactadas por esse ambiente institucional. Então, especificamente, né, acredita-se que as instituições financeiras elas tendem a apresentar um comportamento mais conservador em relação ao risco diante de fragilidades aí no ambiente institucional, né? Especificamente diante aí
de instabilidade no ambiente político. Então, as hipóteses 1 e 2, né, são levantadas, né, que elas postulam, né, na primeira hipótese, que a instabilidade política ela influencia negativamente o nível de risco de instituições financeiras e que a corrupção ela influencia negativamente no nível de risco de instituições financeiras. Apesar das cooperativas de crédito também serem instituições financeiras, né, elas apresentam características que as diferem dos bancos comerciais e por isso espera-se, né, que elas possam, né, se comportar de maneira diferente, né? Então, diante das fragilidades institucionais, né, espera-se que a classificação como cooperativa de crédito possa enfraquecer a influência negativa da estabilidade política e da corrupção no nível de risco, né? Então, as hipóteses 3 e 4, elas analisam o efeito moderador aí da classificação como cooperativa de crédito na relação, né, entre a influência da estabilidade política e da corrupção no nível de risco aí das instituições financeiras. Para testar as hipóteses, né, foram considerados dados das informações contábeis de cooperativas de crédito e de bancos comerciais e múltiplos brasileiros do estado de São Paulo, considerando o período de 2015 a 2020. A amostra foi composta por um total de 255 instituições financeiras de São Paulo, sendo 179 delas cooperativas de crédito e 75 bancos comerciais ou múltiplos. A variável dependente foi o Z-Score, para analisar o risco aí das instituições financeiras, e as variáveis independentes para análise das hipóteses foram estabilidade política e ausência de violência, né, e terrorismo, e o controle de corrupção. Foram adicionadas também ao modelo variáveis de controle, né, e uma variável dummy aí que recebeu o valor 1, caso fosse classificada como cooperativa, e 0, caso fosse classificada como banco comercial, para análise da relação aí de moderação. A análise foi realizada por meio de regressão de dados em painel. Em relação aos resultados, né, foram analisadas várias vezes, né, vários modelos foram rodados, né, o modelo 6 ele é composto por todas as variáveis do estudo e também foram analisados modelos individuais. Então, para a hipótese 1, né, foram analisados os modelos 2 e 6. O modelo 2, né, ele apresentou, né, o efeito da estabilidade política apresentou um efeito significativo e negativo no risco de falência, conforme esperado, que confirma a hipótese 1, e o modelo 6 ele reforçou esse resultado. Para testar a segunda hipótese, foram analisados os modelos 3 e 6. Né? No modelo 3, a corrupção apresentou um efeito significativo, né, e positivo no aumento do risco das instituições financeiras, e o modelo 6 reforçou esse resultado. Né? Então, esperava-se uma relação negativa. Né? Então, esse resultado não confirma a segunda hipótese do estudo. Os modelos 4 e 6 foram analisados para testar a hipótese 3, né? Então, as diferenças aí entre as cooperativas de crédito e bancos, né? Foi analisada essa questão moderadora e a análise verificou se o efeito da estabilidade política no nível de risco assumido por instituições financeiras seria moderado pelo tipo de instituição. E o efeito moderador apresentou um valor significativo e positivo nos modelos 4 e 6, né? O que confirma aí a hipótese 3 proposta. A hipótese 4 ela foi testada por meio dos modelos 5 e 6, né? Então, a partir dos resultados, percebeu-se que o efeito moderador da classificação como cooperativa de crédito sobre a influência da corrupção na assunção de riscos aí foi significativa e negativa. Né? Esse resultado ele não confirma a hipótese 4. E no modelo 6, né, a variável moderadora ela não foi significativa, né? Também não confirmando aí essa quarta hipótese. Partindo agora para a conclusão, né, diversos fatores podem, então, impactar no nível de risco aí das instituições financeiras e o ambiente político do país, né, é um dos fatores que pode influenciar nesse nível de risco. Né? Então, no estudo foram aí analisados, né, os efeitos de fatores do ambiente político no nível de risco de falência de instituições financeiras, considerando cooperativas de crédito e bancos comerciais ou múltiplos. E verificou-se também a influência da classificação da instituição financeira sobre o efeito aí de aspectos do ambiente político no risco das instituições financeiras. Então, por meio da análise, né, de dados em painel de instituições financeiras do Estado de São Paulo, foi possível verificar que os fatores do ambiente institucional, né, especificamente do ambiente político, influenciam no nível de risco das instituições financeiras. Né? Então, as hipóteses 1 e 3 foram confirmadas. O estudo ele também apresentou algumas limitações, né, como, por exemplo, a questão de apenas instituições financeiras do Brasil localizadas no estado de São Paulo terem sido analisadas. A análise também considerou apenas cooperativas de crédito e bancos comerciais ou múltiplos, né, desconsiderando outros tipos de instituições financeiras.
E o estudo ele teve como foco os efeitos do ambiente político, né, não sendo considerados outros aspectos aí do ambiente institucional, como os aspectos regulatórios. Aqui estão as referências. Esse trabalho foi realizado com o apoio da CAPES. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito bacana. Não sei se eu comentei inicialmente, pessoal, acredito que não. A dinâmica, acho que todo mundo está ciente, né? A gente tem a apresentação, depois nós temos 8 minutos para discussão, isso para cada um dos 3 artigos, depois ao final a gente tem um debate mais extenso, tá bom? Então gostaria de abrir aqui para questionamentos aqui aos autores, dúvidas, sugestões, pontos de melhoria. O Cílio fica à vontade também, viu, Cílio, por gentileza. Posso perguntar, falar? Por favor. Eu adorei esse trabalho. Quando eu li, eu gostei demais. Parabéns, pessoal, porque eu sou pesquisadora de cooperativa. Então, quando eu vejo um trabalho que trata também, coloca a cooperativa ali no meio, isso me dá uma alegria muito grande, porque as cooperativas, como vocês mesmos falaram no trabalho, elas têm uma dinâmica muito diferente. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um arcabouço teórico muito mais pesado para trabalhar com elas, para entender, de fato, quando aparece lá algum resultado que diverge dos bancos normais. E aí, uma coisa que me levantou a questão foi que vocês utilizaram só as cooperativas de São Paulo, que estavam. Então, foi uma amostra muito legal, porque, pelo que eu estou vendo, São Paulo deve ter quase 100 cooperativas. É isso? Então, assim, vocês conseguiram realmente incluir realmente as cooperativas num modelo que fosse expressivo, né? Não foi assim, por exemplo, no meu estado, que é Pernambuco, eu só tenho 6 cooperativas. Então, São Paulo, eu acho que tem umas 100. Estou consultando aqui minha base de dados. Abriu agora. 95. Foi esse dado mesmo? Está correto? Deixa eu só confirmar aqui, mas... Aqui, na verdade, foram 255, né, instituições financeiras e 179 delas cooperativas e 75 foram bancos comerciais. No caso, você incluiu as cooperativas, no caso, só as singulares ou, de repente, já entrou também na amostra as confederações e as centrais? Não, foram só as singulares mesmo. As singulares. Ok, obrigada. Até nessa linha, eu posso falar também, Cílio, nesse momento? Até nessa linha, eu acho muito interessante a colocação da Clarissa aqui, e um outro trabalho, né, não para esse, mas um outro trabalho fazer isso, né, para o contexto nacional completo, né? Acho que seria bastante interessante, bastante rico aí de informações também. Parabéns aí aos autores. Acho que a Karen quer falar isso, Karen? Desculpa. Imagina. Na verdade, eu queria comentar assim que eu achei de uma leitura muito agradável o trabalho, né? Super interessante ali quando a gente começa a fazer a leitura das hipóteses, a gente já vai criando expectativa, né? Achei super bem escrito nesse aspecto. Antes de fazer uma pergunta para a autora, eu queria comentar que eu também achei muito legal ali, naquele início, quando tu trazes assim, são 11,9 milhões de associados, isso dá um peso interessante quando a gente fala de Brasil, assim, e mostra que como é importante estudar essa parte, né? Às vezes a gente lê estudos que excluem as instituições financeiras. Poxa vida, o panorama gigante que tem as instituições financeiras. Ou estudamos as instituições financeiras sem as cooperativas. Poxa, olha quantos milhões de associados a gente tem no Brasil. Então, isso eu achei muito interessante. Quando tu vai apresentando as hipóteses, eu vou fazer uma consideração e vou te perguntar. No momento em que eu fui lendo nas hipóteses 2 e 4 as questões de corrupção, para mim, eu criei a expectativa de que elas seriam significativas e positivas. Então, eu queria te perguntar como é que foi para ti ver os resultados e entender que, poxa vida, elas não foram significativas e não foram positivas no que diz respeito à corrupção. Então, esse foi um resultado que realmente eu fiquei assim, um pouco impressionada, né? Porque eu achei realmente que seria significativo, né? Mas eu acredito que talvez, por questão assim de, apesar de a corrupção, né, ela ter tendido assim, até uma diminuição nos últimos anos, né, a gente ainda continua com essa questão do ambiente institucional aí, né, afetado. Né? Então, eu acredito que talvez
tenha sido por causa de outras questões, né, relacionadas a esse ambiente institucional, né, que não tenham sido consideradas aí na análise, né, que a gente possa ter tido, né, esse resultado aí, né, que não confirma as hipóteses de pesquisa em relação à corrupção. Entendi. Obrigada. Eu que agradeço, cara. Obrigado, Karen. Cílio, a gente pode ir para a segunda apresentação. E aí, pessoal, por gentileza, guardem as questões, comentários aí para a parte final, só para a gente seguir aqui no tempo correto para dar o tempo do debate ao final, tá ok? Obrigado aí muitos, professor Nelson, mas se o professor quiser deixar para o final do trabalho... Eu acho que dá tempo da gente fazer agora também, talvez, né? Estamos ainda em 4 minutos e meio, né, Gi? Então, acho que a Clarice estava com a mão levantada. Clarice, fica à vontade aí. Não? Mais algum comentário, pessoal, em relação a esse trabalho? Sim. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Thaís, eu fazia uma pergunta. Eu também achei o trabalho muito interessante e achei tão interessante que depois quis até pegar no que vocês escreveram e quis ir consultar as bases de dados que foram referenciadas. Portanto, vocês escreveram lá na parte da coleta de dados que tinham ido, portanto, ao Bacen, ao Banco Central do Brasil, não é? E também ao World Bank, onde tinham ido buscar lá, portanto, a base de dados do Worldwide Governance Indicators, não é? Pronto. Só que eu notei logo aí uma ligeira dificuldade, que é, vocês identificam mais o Bacen e talvez essa dificuldade seja minha por ser português e estou aqui há pouco tempo também no Brasil. Portanto, vocês conseguem detalhar essa base de dados, até porque na parte final do trabalho, nas referências, vocês colocam lá a URL para nós podermos aceder ao Bacen, enquanto que no World Bank vocês não colocam nada. Ou seja, eu senti alguma dificuldade em acessar ao World Bank e não ao Bacen. Portanto, a minha talvez sugestão seria, ou no texto vocês identificarem melhor como se chega aos dados que vocês foram coletar no World Bank, ou então algo mais simples no final nas referências, assim como vocês colocaram o URL para aceder ao Bacen, vocês também colocariam o URL para nós acedermos ao World Bank, porque acho que não deve caber ao leitor ter que ter esse trabalho de estar à procura onde é que está a coleta dos dados para nós podermos como que replicar, se nós fôssemos os revisores, se quiséssemos replicar o vosso estudo, tá bem? Portanto, a minha sugestão ia mais nesse sentido. Não sei se concordas. Sim, com certeza. Inclusive, provavelmente foi um erro mesmo meu, né, na hora da montagem da referência, né, que acabei esquecendo aí de colocar o link. Mas depois eu faço essa correção aí. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, Manuel, pelo comentário. Obrigado, Thaís, aí pelas respostas. Vamos então, pessoal, para o segundo artigo, o artigo 152, Incomes Muslim, né, de suavização. Você coloca o link, por gentileza, Cílio, que eu vou projetar aqui novamente. Acho que aqui, tomara que dê certo de primeira dessa vez agora. Vamos ver. Vou abrir aqui. Vocês me falem se está ok, por gentileza. Deixa eu compartilhar. Clarissa, não é isso, professor? Não entendi? É o trabalho da Clarissa. Isso. Perfeito. O áudio do vídeo dela, ele está com ruídos. Tá, vamos ver se vai bem. Vamos reproduzir para ver como é que vai ficar. Né? Tá, ok. O trabalho tem por tema Incomes Muslim. Tá dando para ouvir, pessoal? Sim? Vamos lá, então. Sim. In Comparative Governance Practice, Singular Brazilian Credit Union, que foi escrito por mim, Clarice Cabral Leite, somestrando do programa de pós-graduação em administração, PROPAD da
UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, por João Guilherme de Santana Brandão, pela professora doutora José Florencio dos Santos e por Ramon Rodrigues dos Santos, todos também da Universidade Federal de Pernambuco. Com a evolução dos mercados, surgem os problemas de agência, sendo respaldados pela teoria da agência do James C. Megan, e os conflitos de agência são custosos para as organizações, impactando se desempenho. E a intensa governança corporativa como mecanismo de gerenciamento do conflito de agência. Ela pode ser adotada por todas as organizações, ela vai agir mudando o comportamento do agente. E aí, temos as cooperativas de crédito que também enfrentam seus problemas de agência. Essas instituições, elas são de controle associativo, são formadas pelos seus membros e não visam lucro. Elas também estão inseridas no sistema financeiro nacional e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Estão ali ofertando serviços financeiros para a parcela da população que, em muitos casos, são desassistidas pelo sistema bancário tradicional. E aí, o principal problema de agência se dá nessas instituições por não existir uma separação clara entre propriedade e controle. A propriedade e controle se confundem na figura do cooperado. A dupla natureza do cooperado permite atuar na figura cooperado como principal, que é o cooperado na figura proprietária, e agente, que é o cooperado na figura de gestor. Bem como cliente, uma vez que os serviços da cooperativa são ofertados para a cooperado. E diante dessa realidade, a governança nas cooperativas de crédito se torna uma questão de política pública, uma vez que essas organizações impactam a sociedade como um todo, que levou o Banco Central do Brasil a fomentar cada vez mais o crédito. Então, de 2006 a 2009, houve o projeto de governança cooperativa, diretrizes e mecanismos para o fortalecimento da governança em cooperativas de crédito. O intuito maior era de disseminar a temática e o desenvolvimento sustentável dessas instituições. Em continuidade, em 2013 e 2014, foi realizada uma pesquisa com 90% das cooperativas brasileiras, com 1.004 cooperativas de crédito participantes. Os resultados foram observados diversos pontos de melhoria, e a governança tornou-se obrigatória para o segmento de cooperativa de crédito por força da Resolução 4434 de 2015. Além disso, em cooperativas de crédito, os resultados negativos ou com grande variabilidade são entendidos pela comunidade cooperada como uma situação de risco, denotando ineficiência da gestão e insegurança financeira da entidade. E essas instituições, elas podem gerenciar seus resultados em determinadas contas contábeis, utilizando a discricionalidade, e essa prática é realizada dentro dos limites da legalidade. E aí, dentre os diversos mecanismos de gerenciamento de resultados, a gente tem o CAMESMUF, em legislação, a solidarização de resultados, que nas cooperativas de crédito ele vai preservar a distribuição das sobras ou alterar a percepção de risco da empresa, desencadeando em maior confiança por parte do cooperado. E aí a governança é uma aliada para garantir a qualidade desses relatórios financeiros, delimitando a atuação do agente, e como resultado seguir um gerenciamento de resultados menos frequente. E aí a gente observa uma lacuna na literatura que analisa essa possibilidade de solidarização de resultados e os impactos de cooperativas de crédito, principalmente quando a gente associa aos aspectos de governança, que nos leva ao nosso problema de pesquisa. Qual a influência entre governança cooperativa e solidarização de resultados em cooperativas de crédito brasileiras? A nossa hipótese de pesquisa é a governança cooperativa influencia negativamente a solidarização de resultados. A pesquisa se caracteriza como empírica, quantitativa e documentada. A população é composta por todas as cooperativas de crédito singulares que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E a amostra é composta pelas cooperativas que integram a segmentação IVAS 4 do ano 2020. A razão da escolha dessa amostra diz respeito à Resolução 455 de 2017, onde o Bacen, que tem um sistema financeiro com mais equilíbrio e eficiência, disciplinou uma aplicação proporcional da regulação prudencial e classificou as instituições financeiras em 5 segmentos distintos, acima, S2, S3, S4 e S5. E as cooperativas de crédito, elas ocupam a segmentação S4 e S5. E aí a operacionalização da pesquisa é dada pelas seguintes variáveis. Vou destacar aqui as que a gente deve observar mais. Os arcos por meio, esse PDLOG, que são os arcos por meio da variação das despesas líquidas com provisões para operações de crédito, dividido pelo total de operações de crédito, eles foram adaptados ao mercado e à realidade cooperativa brasileira. A literatura indica que o volume de concessão de crédito vai impactar no desenvolvimento econômico dessas instituições. E esses atos podem sinalizar indícios de gerenciamento de resultados através da solidarização de resultados, de acordo com Bresson, Souza Bresson, 2017. Para mensurar as práticas de governança, a gente utilizou uma proxy, onde foram extraídas 17 questões da pesquisa realizada pelo Bacen, foi através de dados secundários, com informações disponíveis na internet, para evitar o viés do respondente e também evidenciar sobre a alta da publicidade se as cooperativas estão adotando tais práticas. Assim, a gente propõe um conjunto de variáveis dicotômicas, um está positivo e zero no caso contrário. A gente consegue calcular o índice de GPOP de maneira individual, com variação de 0 a 17 pontos, e, no fim, também é possível obter um índice da amostra percentual. Essa mesma metodologia ela foi observada no trabalho de Silva et al. De 2022. E o índice é composto de 3 seções: representatividade de participação, estrutura de participação e fiscalização. Portanto, a gente utilizou um modelo base proposto em trabalho seminal que foi desenvolvido por Maia et al. Em 2013. Ele utilizou cálculos discricionários com
como variável dependente para testar a atualização de resultados. Para o tratamento de outliers, também foi utilizado o limite das médias mais ou menos dentro do padrão, onde 3 instituições foram eliminadas e resultou numa amostra final na 22 cooperativas de crédito. O modelo dos limites quadrados ponderados com a heterogeneidade corrigida foi utilizado e o software Gretel também para análise dos dados. Questionário de governança, a percepção geral é de que as cooperativas que cumprem a amostra, elas fomentam ações visando a efetiva participação do cooperado nas Assembleias Gerais. Porém, a gente observa que os documentos comprobatórios dessas ações, elas carecem de divulgação para o público em geral. Como é o caso das atas das Assembleias Gerais, do planejamento estratégico e o regulamento ou regimento interno do Conselho Fiscal. Aqui no resultado da regressão, o IGCOP, ele é a variável que impede as práticas de governança. Foi significativo, estatisticamente, a 5%, coeficiente negativo, para a amostra e ano que a gente estudou. E aí a gente destaca que a governança cooperativa influencia negativamente a atualização de resultado, confirmando a hipótese de pesquisa. Assim, maiores níveis de governança tendem a diminuir a variação das despesas líquidas com PCLD. Já a variável RMDOC, ela foi estatisticamente significativa a 10% na predição das despesas líquidas com provisão, com sinal positivo. E aí revela indícios de gerenciamento de resultado para a amostra e ano pesquisado. E aí as despesas líquidas com provisões, elas foram também utilizadas para reduzir a variação dos resultados, sendo o resultado amplamente comparado pela literatura. Bom, a gente conclui que, para a amostra de dados, a governança influencia negativamente a emissão de resultados e que as cooperativas de crédito possuem média 76% de aderência às práticas preconizadas pelo Bacen. As limitações desse trabalho residem na possibilidade de que algumas práticas de governança sejam de fato adotadas pelas cooperativas de crédito, porém são restritas ao usuário mediante login e senha, não sendo identificadas através desses dados secundários que foi proposto pela gente. Essa limitação também foi verificada no estudo do Silva et al. 2020. E para estudos futuros, a gente sugere que sejam colocados mais amplos a análise, para que seja possível analisar a evolução das práticas e seja feita na atualização de resultados. Algumas referências foram usadas na apresentação e os nossos agradecimentos ao FACEP, à CAPES, à CNPq e ao UFPE. Muito obrigada. Obrigado aí, Clarissa. Opa. Obrigado aí, Clarissa, pela apresentação. É estranho falar de obrigado depois de ver um vídeo, né? Mas obrigado por terem feito o vídeo, né? A gente abre aí para discussão. Todos os presentes, Cílio, fiquem à vontade, pessoal. Perguntas, né? Dúvidas, comentários. À vontade, Cílio. Eu vou iniciar aqui a contagem do tempo. Ok. Karen, fica à vontade. Obrigada. Eu achei também uma leitura muito interessante de ser feita, gostei muito no começo, quando tu fazes a introdução ali, né, explicando a criação do sistema financeiro, traz uma linha do tempo, assim, fazendo a gente compreender exatamente como que as cooperativas se tornaram, então, do sistema financeiro, quando o Banco Central dividiu as instituições entre S1, S2, S3, S4, até lá a S5. Eu acho que isso faz posso chamar talvez de um mise-en-scène, ele vai trazendo o leitor, dando vontade de ler, né, capacitando a gente para depois nas próximas, quando tu trazes a metodologia e introduz a tua hipótese, isso vai contextualizando bem, assim, dando bem a importância do tema. Achei bem interessante essa parte. Obrigada. Pessoal, peço desculpas que realmente ficou com ruído mesmo, mas aí eu conversei aqui com o Silvio, vamos passar, né, vamos colocar para ver como fica. E, de fato, assim, a cooperativa de crédito é um segmento que me encanta como pesquisadora, justamente por isso, porque é uma questão de política pública, né? Como eu mesmo falei no artigo, que a governança ela tem um impacto muito grande, não só naquela instituição, mas numa comunidade, porque as cooperativas elas chegam onde o sistema bancário tradicional não chega. Então, existem várias... Tem até uns vídeos no YouTube, depois, para vocês tiverem curiosidade de ver, que existe uma cooperativa de crédito que ela conseguiu abrir uma agência dentro de uma comunidade que não tinha energia elétrica. Então, a ida da cooperativa para aquele ambiente trouxe energia elétrica para aquele local. E aí, o que é que aconteceu? Mais de 8 milhões em empréstimo está circulando lá. Então, fomentou aquela região. Então, a gente vê que existe, de fato, uma evolução muito grande para a sociedade, para as cooperativas de crédito, em especial quando a gente vê o panorama do Bacen e vê que as cooperativas de crédito tiveram um crescimento superior às demais instituições financeiras do sistema financeiro. E isso é maravilhoso, lidar com o cooperativismo de crédito. São dois temas que me encantam, cooperativa de crédito e pequenas e médias empresas, né?
que o olho brilha, assim. Então, esse artigo também, ele é um artigo muito embrionário, foi, né, na época, hoje ele já sofreu várias atualizações. Eu costumo dizer assim, foi um recém-nascido e ainda prematuro, que foi semeado, porque ele já sofreu várias modificações, várias oportunidades de melhoria que a gente viu. Não é uma base de dados fácil de lidar, porque tem muita variabilidade dos resultados, então a gente tratar uma base de dados de cooperativas tão diversas, mas que estão ali no mesmo segmento, para a gente tentar extrair informação, é um desafio. Então, é isso. Cílio. Ok. Clarissa, parabéns pelo trabalho, parabéns pela aprovação do Congresso do SEMEAD. Achei um trabalho muito bom, porém tem algumas ressalvas, assim. E a primeira ressalva que eu faço é a questão da sua escolha pelo ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano pandêmico, o que iniciou a pandemia. Então, ele é um ano atípico. E você sabe que no gerenciamento, assim, que a suavização é um tipo de gerenciamento de resultado, para piorar um resultado, quando a empresa não atinge um determinado patamar de resultado, ela tem um prejuízo pequeno, mas ela teve um prejuízo muito grande, por exemplo. Né? Aí, de modo geral, ela vai piorar ainda mais por questão de que os resultados vão ser mais satisfatórios no futuro. Aí, assim, para mim, faltou no teu trabalho uma comparação, assim. Você pegar um período de 2018 a 2021, 2019, 2020, para esse modelo econométrico, assim, para essas variáveis binárias para ano, verificar esse erro, que talvez em 2020, né, é possível encontrar alguma característica específica que explique o comportamento da tua variável dependente, pelo fato do ano de 2020 ele ser um pouco atípico. E outro ponto também que eu quero tratar aqui no teu trabalho é na seção 4.1 dos resultados da pesquisa. Quando você coloca lá a variável RNDOC, que é a variável resultado antes das despesas líquidas com provisões para operações de crédito, dividido pelo total de operações de crédito, né, teve mediana de 0,1214. Quando eu vou aqui na tabela, verificando lá o VDLOC, o RNDOC, perdão, eu verifico que é a média, que é 0,1214, e você, no seu texto, coloca que é a mediana. Então, eu acho que você precisa verificar isso aqui que gera um pouco de descompensação, né? Você coloca a variável RNDOC, que teve mediana de 0,1214, indicando que a metade das observações dos resultados não discricionários das operações de crédito tem um aumento de 12,14% quando comparado ao ano anterior. Aí eu acho que aqui umas pessoas quis falar a média, não é isso? Então, como eu te falei, esse foi um prematuro, né? Esse artigo, a gente já viu várias oportunidades de melhoria nele, já fez algumas alterações significativas, e eu acho que essa daqui foi uma das, a gente reformulou ele em vários aspectos. E quanto à questão do ano, né, que a gente escolheu, justamente o ano 2020 é um ano desafiador para as cooperativas, porque é o ano que a gente teve mais alterações de legislação, para a própria cooperativa poder se adequar às atividades que ela tem que fazer no dia a dia. Ela tem que fazer a Assembleia Geral, como é que ela vai reunir 10 mil associados no local em plena pandemia? Ela tem que ter remoto, ela tem que se adaptar às tecnologias, e ela tem que cumprir aquelas tabelas. Então, o bacana justamente é isso, da gente conseguir extrair essas informações do real fato do cooperativismo de crédito, da governança está ali, sendo uma prova, botando a prova ali a governança para aquelas instituições naquele momento de pandemia. E quanto à suavização de resultados, é legal captar, porque em outros anos elas já existiam. Os trabalhos da professora Valéria Bressan, eles sempre têm essa continuidade, ela tem os trabalhos que ela segmenta por Sicredi, Sicobi, ela vai lá segmentando e constata a suavização de resultados nessas instituições. E aí, quando isso já é consolidado na literatura, existe, mas aí a gente tem que ver quanto a parcela discricionária mais é. E aí, o ano 2020, ele veio muito a calhar, porque, lógico, como outras sugestões de pesquisas futuras que colocou no trabalho, a gente adicionar mais anos para ver essa mudança. E é isso, assim, existem desafios, muitos desafios, esse trabalho, ele tem muito, nessa edição aí que vocês estão vendo,
como eu disse, ele já sofreu algumas alterações, mas muito, muito, muito pertinente essa sua pergunta. Eu acho que é isso mesmo, sabe? É a gente tentar captar ali o que está acontecendo naquele momento, naquele momento de pandemia dentro da cooperativa, que é surreal, assim, o quanto eles conseguiram, sabe, se desenvolver e se adaptar a esse novo momento de uma maneira tão brilhante, né? E conseguiram manter seus negócios. Vocês vão ver que vai sair o panorama agora estou esperando sair do Bacen em 2021, que vocês vão ver que houve realmente, assim, pelas análises que a gente anda fazendo e conversando com o pessoal da área, Clarice, a gente fez e aconteceu. Eles dizem isso, sabe? A gente conseguiu manter, a gente não deixou a peteca cair. Isso é o bacana, né? Isso é o brilho no olho, né? Ok, Clarissa, muito obrigado. Obrigado, Clarissa. Puxou os 8 minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Vamos para o terceiro artigo, pessoal? Fechar aí com chave de ouro os 3 artigos. Você coloca aqui para a gente? Tá ok, Cílio. Já vou projetar aqui. Vamos ver se agora vai dar certo de novo, né? Deu certo 2 vezes já? Espera aí. Aqui. Perfeito. Apareceu aí, pessoal? Vamos lá, então. Terceiro artigo. Olá, o meu nome é Karen Langans e eu sou aluna do PPG Conte da URGS. Este trabalho é de minha autoria e da minha colega Viviane, bem como dos nossos professores Fernanda e Marco Antônio. O nosso artigo se chama Parecido, mas Diferente, conciliando as visões do mercado e da literatura sobre as competências do auditor interno. A introdução deste artigo é uma análise não exaustiva da evolução histórica do tema competências. Começamos por Taylor, que mencionou as aptidões dos operários na otimização das linhas de produção. Ao longo dos anos 70, 80 e 90, os autores passaram a chamar as habilidades profissionais como competências. Nos anos 90 e 2000, a literatura mostra que não só os fatores técnicos são importantes para os profissionais. No ano de 2014, Nickel e Roberts concluem que o auditor interno deve possuir competências técnicas e comportamentais adequadas para a execução do seu trabalho de auditoria interna. Com isso, nossa questão-problema é: quais são as competências profissionais para atuação em auditoria interna, segundo a literatura acadêmica e segundo o mercado de trabalho? Os 5 objetivos específicos deste artigo são: elaborar um panorama da literatura, identificar as competências mencionadas na literatura, elencar as competências da vaga de trabalho, comparar as competências da literatura e do mercado e identificar as oportunidades de pesquisa nesta temática. Como referencial teórico, trazemos o Framework Global das Competências do Auditor Interno, que foi apresentado no ano de 2015 pelo Instituto Global dos Auditores Internos. Este framework enfatiza que o auditor deve possuir competências técnicas, como noção de riscos e visão de negócios, e competências pessoais, como comunicação e pensamento crítico. O desenho desta pesquisa esclarece o método que foi utilizado. Para responder à questão-problema, utilizamos uma abordagem qualitativa de caráter descritivo. Esta pesquisa foi dividida em 2 etapas. Na primeira etapa, uma revisão sistemática de literatura, e na segunda etapa, um estudo documental das vagas de emprego da plataforma LinkedIn. Para a revisão sistemática de literatura, buscamos os termos Internal Auditor, Internal Audit e Professional nas bases Scopus, Web of Science e Science Direct. Foram selecionados 46 artigos para leitura completa. A definição da etapa 2 se deu da seguinte forma. Primeiro, identificamos os 3 países de maior PIB de cada continente conforme os dados do FMI. A seguir, para cada país,
verificamos na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico as 3 cidades de maiores PIBs destes países. Assim, chegamos ao total de 18 cidades. Para cada uma das 18 cidades, buscamos as vagas de emprego contendo os termos Internal Audit e Internal Auditor. Selecionamos 30 vagas para cada cidade, resultando num total de 470 vagas. Durante a leitura dos 46 artigos selecionados, nós identificamos 60 competências, as quais foram agrupadas em 5 grupos. O primeiro grupo de competências é o grupo das competências comportamentais. As mais citadas foram independência e objetividade. As competências de comunicação que mais apareceram foram comunicação oral e comunicação escrita. As competências técnicas mais citadas foram atualização quanto às normas e conhecimento das regras de auditoria. As competências menos citadas na revisão sistemática foram liderança e dados. Já na análise das 470 vagas do LinkedIn, podemos observar, através da tabulação que foram feitas dentro dos mesmos grupos, o seguinte: as competências comportamentais mais exigidas pelas vagas são engajamento e abertura a mudanças. Dentre as competências de comunicação, as que mais apareceram nas vagas do LinkedIn foram comunicação escrita e comunicação em língua estrangeira, sendo ela o inglês. O conhecimento técnico mais exigido nas vagas é o conhecimento de controles internos e de risco. No quesito liderança, as competências mais mencionadas foram gerenciamentos de projeto e desenvolvimento de equipes. Por fim, dentro do grupo dados, a competência orientação a dados foi a competência mais citada. Como conclusão, observamos aquilo que deu título a este artigo. As competências mencionadas pela academia e aquelas do mercado de trabalho são parecidas, porém diferentes. As características comportamentais aparecem em maior número na literatura e são pouco citadas nas vagas de emprego. Aqui podemos inferir que o recrutador de uma empresa já parte do princípio de que um auditor deve ser independente e objetivo. A comunicação é citada com o mesmo peso em ambas as amostras. Mas na literatura, a comunicação não menciona a língua necessária para essa comunicação. Já o mercado deixa claro que deseja contratar auditores que dominem a língua inglesa. O conhecimento técnico da literatura é focado em atualização quanto às normas e no conhecimento de técnicas de auditoria. O mercado, entretanto, deseja que o auditor possua conhecimentos em riscos e controles internos. Podemos inferir aqui que este é um anseio da alta gestão que deseja possuir um auditor que contribua na mitigação dos seus riscos. Além disso, a literatura não é prolixa quanto às habilidades de administração e liderança. Ao contrário do mercado, quase metade das vagas analisadas no LinkedIn citam como importantes as capacidades de treinar e desenvolver equipes. Por fim, a capacidade analítica e a orientação a dados são as competências mais apontadas na literatura e no LinkedIn, respectivamente. Como oportunidades de pesquisas futuras, sugerimos que sejam aprofundadas as análises das competências que mais se destacaram nessa análise. Também entendemos ser interessante que se efetue uma análise de currículos de cursos de graduação e pós-graduação que contenham no seu currículo a disciplina de auditoria, para que se possa identificar quais são as competências que são contempladas nas súmulas destas disciplinas. Por fim, entendemos que também é oportuna a replicação deste método de pesquisa, qual seja o panorama da literatura versus o panorama do mercado de trabalho, para demais áreas da administração e também da contabilidade. Muito obrigada. Muito bacana, obrigado a Karen aí pela apresentação, né, aos autores. Vamos dar início, então, à discussão do terceiro artigo, pessoal. Fiquem à vontade aí para comentários, apontamentos, dúvidas. Oi, Karen,
parabéns, adorei seu artigo, o trabalho de vocês. Me diz uma coisa, o que motivou a fazer esse artigo, falando justamente em auditoria? Você é auditora, trabalha na área? Ou é justamente aquele movimento, o filhotinho da dissertação ou da tese de mestrado? Como foi essa história para esse artigo surgir, vir ao mundo? O tema da minha dissertação, ele está relacionado à auditoria interna, mas não está relacionado ao tema de competências do auditor. Aqui, para mim, eu tenho, né, muitos anos de mercado como auditora de instituições financeiras, e no início da pesquisa, falando lá da minha dissertação, que eu vou tratar, então, o auditor para além das atribuições de risco, eu me intriguei lendo assim, talvez o que a academia está falando não é bem o que eu vi no mercado toda essa vida, né? Então, foi isso que me motivou a me debruçar nisso. E como a auditoria, ela tende a ser, né, por questões de normas, uma profissão globalizada, onde todos os países do mundo devem seguir as mesmas regras, eu optei por fazer essa amostra, assim, de todos os continentes, e foi daí que veio, assim, foi isso que me instigou, né, a minha percepção empírica de que o que eu via no mercado não era exatamente o que estava vindo na literatura, e, por fim, a conclusão é exatamente o título, assim, as competências são parecidas, mas diferentes. Mas o legal é que você vê que, quando a gente fala dessa área contábil, eu também sou contadora por formação, eu fiz ADM Contábeis, apesar de eu estar no mestrado em ADM, mas a gente vê que, quando a gente está no mercado, a gente tem um modo de operar diferente, que a academia ainda talvez não tenha observado isso. Então, eu acho super importante, porque traz esses insights de que, de fato, o que a gente precisa fazer para estar na mesma página todo mundo, sabe? Para a academia estar estudando, de fato, as práticas do que está acontecendo. Então, eu achei fabuloso. Parabéns mesmo. Obrigada. E também o que me faz às vezes, quando a gente escuta assim, algum discurso de não, a academia não traz o que o mercado fala, depois o mercado é a vida real. Bom, então vamos sair do mercado e contribuir para a academia. Exatamente. Que é o meu movimento. E isso é fabuloso para você, né? Assim, para mim, eu vim muito de startup e fiz um mestrado, saí da startup para poder me dedicar ao mestrado, e quando eu estou terminando e estou voltando. Aí estou voltando e estou voltando com outro olhar, que, tipo, as pessoas, o que é um problema para eles, para a gente é um momento de pesquisa aqui, rapidinho a gente resolve, vamos ver. É outra sacada que é legal a gente ter essas duas realidades próximas, né? E é justamente isso que você bota, o que o pessoal está falando, o que o pessoal faz, que de fato a literatura aborda, né? Muito legal, show de bola. Obrigada, querida. Olá, Karen. Bom dia. Bom dia, Cídio. Parabéns pelo trabalho excelente. O que mais me chamou a atenção é o fato de ser um trabalho qualitativo, que é algo raro nas pesquisas da área de finanças. Exato. Né? Eu achei muito audacioso. Um trabalho qualitativo. Cumpriram bem o que se propuseram nos objetivos específicos, o objetivo geral no trabalho. Eu acho que, assim, como a Clarissa falou, né? Você contribui muito para você verificar como é que está o mercado, como é que está a literatura, na questão das competências do auditor. Agora, faltou na escrita do teu trabalho lá na introdução, assim, justamente você colocar a lacuna que você visava preencher no seu trabalho. Entendi. Trabalho, revisão sistemática de literatura muito boa, gostei demais, análise de conteúdo, nuvem de palavras, NVivo, Excel, base de dados, Scopus, Web of Science, Site Direct, selecionou 46 trabalhos. Aí me diz uma coisa, esse período de tempo da tua revisão sistemática vai de 80 até 2021, não é isso? Eu não limitei o tempo. Ela foi abrangente. Eu não limitei nem começo nem final do período. Eu concluí a minha coleta ali dos artigos para leitura em meados de maio. Então, eu não coloquei data de início. Ele foi bem abrangente. Mas quando você apresenta lá o seu quadro 2, né, da revisão sistemática de literatura, aí os trabalhos, eles vão da década entendi. de 21, é isso? Isso, os que foram selecionados, sim, exatamente. Perfeito, perfeito. Aí, na segunda etapa da metodologia, você faz um estudo documental com dados coletados da plataforma LinkedIn.
Tem literatura prévia à inovação de vocês usar a plataforma LinkedIn como fazer esse estudo documental dessa análise do mercado de trabalho? Não foi dessa questão intrigante, assim, de qual que poderia ser uma base interessante de mercado, e entendemos, nós, os autores, de que é a plataforma hoje global, né, consolidada, onde todas as companhias utilizam. Hoje, eu não consigo imaginar, assim, que as companhias consigam fazer algum tipo de recrutamento sem divulgar essa vaga ali no LinkedIn. Então, se tratando de companhias, né, para ter uma vaga de auditor interno global, eventualmente sejam companhias, assim, que tenham interesse em buscar, enfim, as melhores práticas, buscar os melhores profissionais, então entendemos que eles ficam ali. E ali é onde discute essa seara, né, de contratação e busca de talentos. Aí daí vocês pegaram as 3 maiores economias do mundo em 2022, né, quando foram para o estudo documental, não é isso? Uhum. É aí onde pega, que eu acho que ficou, quando tu vai fazer a comparação entre a revisão sistemática de literatura, né, e o mercado de trabalho. Porque lá na revisão sistemática de literatura, você tem da década de 80 até 2021. Aí houve legislação, contexto histórico diferente, culturas, comportamentos sociais, comportamento no mercado de trabalho também diferente. E você vai comparar com 2022, que é o mercado de trabalho no LinkedIn. Aí eu acho que poderia ser feito assim, pego na revisão sistemática de literatura, do framework de 2015 para baixo, esse framework global que você coloca aqui no início do trabalho, de 2015 para baixo, na RSL, e de 2015 para cima, né, até 2022. Entendi. Você pegar economias emergentes, economias fortes e fazer um comparativo, né? Justamente, eu pego baseado no ranking do FMI, né, e da OCDE, você pegar esses países, as economias mais fortes e ver o que é que estão falando em cada continente. Mas para fazer uma comparação melhor, falta isso, assim, você comparar momentos iguais, né? Uhum. Não, faz sentido. Uma ótima observação. Fica aqui como lição aprendida para a próxima versão, né, deste trabalho. Perfeito. Agradeço a contribuição. Muito obrigado pela apresentação. Faltam 30 segundos, pessoal. A gente vai para os debates, né? Isso. Eu acho que não dá mais tempo, né? Obrigado aí, Karen, pela apresentação. Imagina. E pelas colocações. A gente inicia agora, pessoal, o debate, né, em relação aos 3 trabalhos. Então, né, fique à vontade aí. Quem quiser comentar, Cílio também, né, que é nosso debatedor aí. Vamos dar início aí a essa parte da sessão também, tá ok? 8 minutos. Não, na verdade, agora a gente tem até o final, não é isso, Cílio? São 8 minutos? Não, agora é até o fim. Agora até o final, 10. Até às 10 horas. Isso. Perfeito. Aqui a gente pode colocar também, fazer inserções de artigos especificamente para os 3 de forma geral, né, pessoal? Aqui, pegando esse último artigo aqui, Karen, aproveitando aqui já claro. que eu estou com a palavra, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho, parabéns aos 3 trabalhos aí, os autores, muito bacana mesmo. Eu sou um grande fã de trabalhos qualitativos nessa área de finanças, contabilidade, né? Eu gosto muito dessa questão de revisão sistemática. Tem um trabalho muito bacana, né, que, assim, como sugestão, acho que não é nem para esse trabalho, mas para futuros, para fazer de uma forma conjunta. O professor Charbel Jabbour é de uma outra área, inclusive, ele tem um trabalho de 2013, depois eu pego para enviar para vocês, né, se quiserem, logicamente, que ele faz uma categorização, um esquema de análise, né, dos artigos, baseado no trabalho de 2010 do Godinho Filho, e tem sido muito aceito, né? Tanto que eu tenho um artigo de 2019 aceito com essa metodologia, né, de categorização e codificação dos artigos, e dá um panorama muito bacana, né, da área estudada, analisada, né? E aí, agora, semana passada, acabou de sair mais um
trabalho de mestrado que a gente orientou, né? Utilizando o mesmo esquema de metodologia de análise, tá? Aqui, uma única dúvida, Karen, para sair dos quase 800 artigos, aliás, dos 822, para chegar nos 46, você lê os resumos dos trabalhos, foi isso, né? Isso. E aí, na parte das vagas, para chegar nas 470, partindo das 42 mil, como é que vocês analisaram? Nós fomos escolhendo as 30 primeiras de cada país. Ah, certo. Entendi. Porque quando a gente busca lá na plataforma, ele traz todas as existentes possíveis. Então, essa coleta foi uma parte até um pouco manual, que eu não consegui fazer de uma forma automatizada. A gente pegava a vaga, copiava todo o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, para depois fazer dissecar ali, codificar, né? Para entender o que estaria em cada categoria. Um trabalho que deu trabalho de fato, né? Foi um trabalho que deu trabalho. Tá ok. Obrigado, Karen. Cílio, fique à vontade agradeço. aí. Perdão pela primeira colocação aí. Ok. Eu que agradeço, professor Nelson. Como eu não tinha feito nenhum apontamento do trabalho da Thaís Rodrigues, né? O trabalho da Thaís O primeiro, né? José Willer. As 4 hipóteses. Influência do ambiente político no risco de instituições financeiras. Trabalho muito bom, muito bem redigido, muito bem escrito. Gostei bastante da forma como apresentaram o gap, a lacuna, a justificativa do trabalho, as hipóteses do trabalho. Gostei demais o uso da variável moderadora, a maneira como abordaram, a maneira como fizeram a econometria, o modelo. Não colocaram objetivos específicos, né? Mas isso é uma questão de preferência e não teve nenhuma influência negativa no desenvolvimento do trabalho. A hipótese 1 foi confirmada, a hipótese 2 foi rejeitada, a hipótese 3 confirmada e a 4 rejeitada, né? E os únicos apontamentos que eu faço no trabalho é na página 9, do trabalho. Isso aqui. Que eu acho que destoou do que foi colocado lá no referencial quando falava das hipóteses, né? Que você vai colocar assim, Thaís. Assim será possível identificar se existe um efeito de moderação, ou seja, se a classificação como cooperativas de crédito modera positivamente os efeitos do ambiente político no nível de risco das instituições financeiras. Nesse caso, se as variáveis inteiradas forem significativas e positivas, o resultado indica que a classificação como cooperativa fortalece a relação do ambiente político com o risco das instituições financeiras. Eu acho que aqui houve um pequeno erro de escrita aqui. Eu acho que você quis falar as variáveis foram significativas e negativas. Tanto é que logo em seguida você coloca, caso sejam significativas e positivas, indica que a classificação como cooperativa enfraquece a relação do ambiente político com o risco das instituições. Aí esses pequenos detalhes, né, que isso pode, quando o leitor, eu li uma coisa aqui no referencial teórico e aqui já está uma relação diferente na variável moderadora. Você quer falar? Sim. Provavelmente eu devo ter feito alguma confusão aí, mesmo. Aí eu confiro aqui certinho. Obrigada pela consideração aí. Perfeito. É que isso pode comprometer o entendimento do trabalho mais na frente. Mas no início, lá na comissão teórica, vocês falam muito bem dessa relação com essa variável moderadora. E aqui eu acho que estou um pouquinho. Aí lá na página 11, vocês colocam no parágrafo que fala sobre a tabela 3. Aí lá no fim, na última oração aí do parágrafo. Por fim, no modelo 5 foram incluídas todas as variáveis que compõem o estudo. Eu acho que houve um erro aqui também, que eu acho que é o modelo 6, que foram incluídas todas as variáveis que compõem o estudo. Não é isso? Thaís? A conexão da Thaís foi... Será que ela caiu? Acho que não. Deixa eu ver.
Você nos ouve, Thaís? Acho que caiu, de fato, hein? Eu acho que a conexão dela caiu. Vamos aguardar um momentinho. Mas, finalizando, o trabalho deles muito bom, trabalho muito bem redigido. Quando você quer fazer algum apontamento no final, eles vêm apontando que mostram uma maturidade, uma consciência do trabalho que está sendo feito, quando eles vão apontar aqui nas conclusões as limitações do estudo. Que tudo que você pensou em falar no final do trabalho, eles dizem, não, mas essas são as limitações. Nós queremos pegar do país as instituições financeiras, né, bancos múltiplos, botar outros tipos de instituições financeiras também na amostra, essa questão do ambiente regulatório, trazer também para a pesquisa. Então, eu acho que eles demonstram muita maturidade e consciência do trabalho que eles têm em mãos. Quando chega nas limitações, você não tem espaço para dizer, você faltou isso, faltou aquilo. Acho o trabalho muito maduro. Mas é isso mesmo, são esses apontamentos. Não sei se a Thaís já retornou. Você ouviu, Thaís, a colocação que eu fiz na página 11 sobre o modelo 6 e 5? Não, Cílio, essa parte eu já tinha caído aqui. Tá bom, vou repetir. Lá na 12, no parágrafo que tem falando sobre a tabela 3, lá na última oração. Por fim, no modelo 5 foram incluídas todas as palavras que compõem o estudo. Aí eu creio que aqui houve uma troca. Não é o modelo 5, é o modelo 6 que compõe todas as variáveis do estudo, não é isso? Isso é isso mesmo. Perfeito. Aí depois vocês revisem isso, que isso pode também comprometer a interpretação seguinte do trabalho de vocês. Mas só parabenizar, Thaís. Excelente trabalho, muito bom, gostei bastante. Trabalho muito consciente, muito maduro, realizado por vocês. Parabéns. Obrigada, Cílio. Muito bacana. Alguém, pessoal, tem comentários aí, apontamentos? Uma coisa que eu gostaria de colocar, assim, rapidamente, né, uma visão, olhando para os 3 artigos, e que eu tenho visto aí, submetendo também artigos para journals aí internacionais, essa questão de um foco muito, né, um foco muito grande, se a gente pode falar assim, para a parte de contribuições e implicações, né, sejam elas teóricas, para práticos, né, para policy makers. A gente teve um paper agora recente, que a gente, depois de 4 revisões, conseguiu aprovar lá na Finance Research Letters, né, que é um ótimo periódico. E aí, nas 4 revisões, o que foi sempre colocado destacado era essa questão de uma preocupação muito, muito grande com essa parte de contribuições e implicações da pesquisa, né? Que é o que os americanos chamam do so what, né? E daí? Tá, cheguei nos resultados, mas e daí? E geralmente nós, daqui fazendo uma crítica, também nós na área de finanças, a gente faz, né? Roda ali, geralmente quando trabalha os quantitativos, roda os dados, tal, analisa e parou, né? Então, essa preocupação cada vez maior com contribuições e implicações, né? Alguns journals, inclusive, agora já fazem até, inclusive, para você destacar os highlights da pesquisa, né? Que vai aparecer lá no início, quando ele é publicado, né? Eu acho que todos os trabalhos que tiveram, né? Essa questão de preocupação, mas acho que a gente tem que estar sempre se policiando com essa questão de como é que é a minha pesquisa, como é que o meu trabalho ele contribui, quais são as implicações dele, né? Nesse sentido também, Nelson, achei muito bacana que os 2 trabalhos trouxeram instituições financeiras e cooperativas de crédito, que tem esse cenário assim cenário de pesquisa tão emergente aqui no Brasil, né? E também já fico aqui criando uma nova intriga de como é que será que esse profissional auditor lá dentro dessas companhias, né, dentro dessas cooperativas, como é que ele contribui nessa mitigação de riscos, né? Contribuindo aí quando a gente fala do conflito da agência, de ter essa governança cooperativa, né? Já fico instigada a pesquisar também nesse aspecto, como é que esse profissional contribui ali, né? Como que ele contribui na mitigação e sendo esse custo de agência necessário, como que ele contribui com isso e vai além, né? Talvez não só como um apontador de erros. Já fico aqui me fervilhando as ideias. Perfeito. Clarissa? E eu tenho uma boa notícia para te dar, Karen. É uma Diga, ótima Clarissa. pauta. Inclusive foi um
um dos pontos altos assim do meu questionário de governança que eu estou utilizando na minha dissertação, que é justamente um pedacinho, 2020 é um pedacinho, mas eu trabalho de 2018 a 2021 com a segmentação em níveis 4, que são as mais robustas, né, do sistema financeiro. E aí, as cooperativas não podem ser S3, né? Devem ser só até ali o S4? Na verdade, existem discussões sobre isso, né? Porque... Exatamente. Porque tem critérios muito objetivos ali, volume da carteira, etc. E como é que a cooperativa anda no paralelo dessa regra, né? E aí, nessa discussão aí, quando a gente vai para a questão de governança mesmo, o meu questionário que a gente desenvolveu um índice de governança de 0 a 17, pegou aquela pesquisa do Bacen em 2014, e aí a gente validou, lógico, fez todo o processo para validar. E aí, para a gente ver sobre a ótica da publicidade, se de fato essas instituições elas publicitam isso, né? Dão publicidade a isso. E uma coisa que a gente percebeu foi a questão da auditoria interna. A auditoria interna não tem reunião, não tem documento de reunião dizendo que o conselho se reúne com a auditoria, não tem relatório de auditor interno, não tem procedimento como ele vai atuar do setor de auditoria interna. Então, é um tema muito legal que também me despertou interesse para poder estar pesquisando. E também, acho que o grande desafio, no caso da minha realidade das cooperativas, é muito estar tentando trazer uma replicabilidade desse estudo, porque eu estou desenvolvendo algo, a gente tenta desenvolver algo para analisar uma situação. Mas, e se eu for para uma cooperativa, digamos, no interior de não sei onde, que é muito restrito, aquele modelo ele vai caber para a gente poder estar analisando governança ali, para a gente estar podendo entender quais são os gargalos que está tendo naquela instituição, que ela possa estar ali fluindo as atividades dela. Então, o que eu acho que é o grande desafio é isso, e puxando também a governança para o ESG, né? Que aí a gente bota um olhar global, assim, para a comunidade como um todo. A governança a gente olha para dentro, né? Que no caso das cooperativas, a gente mesmo olhando para dentro já tem um olhinho fora, né? Fica um aqui, outro ali, olhando dentro e fora por cada comunidade cooperada, que é a população lá daquele local. Mas quando a gente vai para ESG, eu acho que é muito mais instigante assim a gente ver, porque é quando começa a fazer a diferença no mundo. Porque ali a gente está fazendo a diferença dentro da organização, né? E quando a gente vai para ESG, a gente, como é que eu, como financista, posso fazer a diferença para ajudar o desenvolvimento, sabe? Usar o meu conhecimento em prol disso. Então, quando eu vejo o ESG um caminho. Verdade. O G do ESG é o que mais me encanta nessa sigla, mas faz todo sentido que tu trazes aqui. A gente vê os movimentos aqui no Rio Grande do Sul, do próprio Sicredi, que tem uma estrutura super estruturada, super parruda e se preocupa bastante com ESG. Faz o seu relatório integrado, né? Faz seu relatório integrado. Tem uma colega minha aqui do programa, se tu tiver interesse, eu posso colocar vocês em contato. Ela está estruturando a célula de ESG na nossa cooperativa aqui, me fugiu, no Unicred. É uma cooperativa de crédito aqui também, e ela pesquisa essa questão da legitimidade do ESG. Se tu tiveres interesse, eu consigo colocar vocês em contato também. Eu quero, por favor, vamos trocar. A gente troca figurinhas. Me dá teu e-mail que a gente já resolve. Bota aí teu e-mail, amor. Lógico, vou colocar aqui, tu me contata, por gentileza. E assim, quando a gente fala de cooperativa, a gente vê que é a prova viva de que existem vários Brasis dentro do Brasil. Porque a gente vê realidades, o pessoal aqui na região estourado, o pessoal lá do sul, a galera parruda, sabe, é um cooperativismo muito forte, e a gente vê aqui no Nordeste que tem uma possibilidade imensa de fazer acontecer, sabe, e o povo aqui tem sangue no olho, tem colegas minhas que trabalham com CRM, dentro das cooperativas e fazem esse atendimento ao público e diz, o objetivo é a gente ser tão grande quanto, entende? E aí eu acho isso muito massa, essa competitividade sadia, porque no momento que você é competitivo, você está querendo que aquela pessoa que não tem conta, ela tenha, porque quer o desenvolvimento daquela pessoa, e eu acho esse sentimento maravilhoso. É um sentimento de melhoria de vida, sabe? Aqui eu tenho muito esse lado para as pesquisas que eu faço. Então, quando me veio a proposta para estudar governança cooperativa, quando eu entrei, eu disse, nossa, cara,
é um mundo, uma coisa que você consegue fazer a diferença, você extrapola os muros da universidade, sabe? Exato. Você traz verdadeiras contribuições para a sociedade, principalmente para o desenvolvimento regional da sua região, como é o caso da minha, que eu sou muito ligada a isso, muito ligada a essa questão de economia e desenvolvimento regional, de pequeno e médio negócio, de cooperativo, então está tudo entrelaçado ali, sabe? É muito interessante esse tema da cooperativa, porque, claro, uma instituição financeira debaixo do sistema financeiro nacional, e quando a gente fala assim, a gente vislumbra assim, instituições com fins muito lucrativos, né? Mas quando a gente fala de cooperativa, é um propósito muito distinto, né? É uma via, assim, de contribuir para aquele crescimento, contribuir com cooperado, eu acho que é o melhor dos dois mundos, né? É o melhor dos dois mundos. Existem muitas discussões que alguns autores falam, será que as cooperativas elas estão abandonando o seu lado, os seus princípios? Eu acredito que não. Eu acredito que existe, a cooperativa está ali para servir aos cooperados. Se ela tem 1 milhão de cooperados, vai ser 1 milhão de cooperados que ela vai buscar cegamente aqueles interesses daqueles cooperados. Exato. Então, eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que, lógico, acho que é uma discussão muito rasa, não é só por aí, entendeu? A gente tem todo um arcabouço, todo um momento disso, mas eu vejo dessa forma. Eu acredito muito, 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 assim, que... Sabe aquele... eu vivo na utopia e eu acho legal você viver, porque você não para de sonhar se você sair dali, daquele cenário de utopia. Então, eu acredito, cara, que vai dar certo, que vai resolver, que Brasil vai, sabe aquele sonho utópico que você vive ali, e aí quando você vê essas pesquisas, dá um brilho no olho, pô, dá um refresh, claro. Cara, que maravilhoso, entendeu? Que você tem pessoas que já estão aí lutando no cooperativismo e você vê também que existem, saiu até uma lei recente agora, que foi fruto de um projeto de lei na época da pandemia, que é justamente para modernizar, trazer às cooperativas de crédito umas possibilidades de negócios. E aí ela também fala da questão de governança, porque desde 2014 existe uma lei que diz que as cooperativas de crédito plena e clássica, que tem 50 milhões de ativos, igual ou acima, 50 milhões de ativos totais nos últimos 3 meses, elas têm que ter uma governança simplificada. Mas a gente sabe que, beleza, é uma governança simplificada, mas a gente sabe que cada situação é uma situação. Então, uma governança simplificada, né, ela vai dar um norte, é uma trilha, não é um trilho, né? E quando a gente vê essas novas regulamentações vindo, a gente vê o interesse do Banco Central, dos órgãos reguladores, de estar fazendo acontecer para aquele segmento. Tu sabe que enquanto tu estava falando aqui, eu estava me recordando do que tu trouxe lá no trabalho, tu demonstrou ali as despesas que a cooperativa tem com relação ao provisionamento, né? Conforme a Resolução 2682 de 1999. Quem sabe não tem uma oportunidade da gente também estudar o que o IFRS 9, que vai ser implementado a partir de 2025, vai mudar este cenário, uma vez que a gente não vai ter critérios assim, rating A, B, C, D, F, G, H, como é que vai se comportar essa despesa? Porque ela vai ficar, talvez, né, vendo por um viés de que ela vai ser um pouco menos rastreável, uma vez que a gente não vai ter esses critérios somente por atraso, né? Talvez seja uma cerejinha no bolo de fazer uma comparação daqui a uns anos. Pois é, porque assim, eu acho que a tecnologia vai vindo e com ela a gente também tem que evoluir nas análises que a gente faz. Então, se a tecnologia, de repente, ao nosso ver com esse conhecimento que a gente tem hoje, pode camuflar, mas aí a gente tem que encontrar alternativas para descamuflar aquilo e poder ver de outra forma. E é fabuloso, assim, é um mundo, é um buraco negro de pesquisas, sabe? É um buraco sem fim de pesquisas para cooperativismo de crédito que a gente pode estar fazendo em finanças. É maravilhoso. Eu chego a me empolgo, né, minha gente, falando aqui, desculpa. É muito bom. Nós Isso estamos tomando conta aqui, coisa gente. Mais. Fiquem à vontade, senão nós vamos longe, né, Clarice? Não, mas a discussão é muito boa. De fato, o assunto é instigante e tem muitos desafios aí pela frente, né, Clarissa? A Karen também colocou. Mais algum comentário, pessoal, em relação aí aos 3 trabalhos? Manuel, fica à vontade. Sim. Viviane, Marco, por gentileza. Gostava também de contribuir para todos os trabalhos e
gostava só de fazer um comentário para a Karen e também fazer uma questão para a Clarissa, tá bem? Faço logo as duas, porque assim poupa-se tempo. Karen, gostei muito do vosso trabalho. É um tema que também acho, tenho um carinho especial por ele, porque também terei um mestrado em auditoria e, portanto, gosto particularmente do tema. Só para dizer que achei a vossa análise muito boa quando vocês referem que relativamente à competência de conhecimento técnico existe um desfazamento entre o que a academia faz de investigação e o mercado de trabalho, onde pede, portanto, um conhecimento dos riscos. O mercado de trabalho pede ao auditor interno um conhecimento dos riscos, enquanto que a academia não faz muita investigação científica, ou seja, a publicação de artigos nesse aspecto. E acho que a vossa análise é muito boa, até no sentido de que realmente é uma preocupação da alta gestão, no sentido de identificar os riscos e mitigá-los. E o meu comentário é só no seguinte sentido. Já no mestrado, em 2015, quando terminei, portanto, havia a preocupação, eu tive a disciplina de auditoria interna, e enquanto, é só um dado para a vossa análise, enquanto que a academia não faz investigação relativamente ao conhecimento dos riscos por parte do auditor interno, mas como é uma necessidade do mercado de trabalho, já na altura, no mestrado, também fruto do meu professor ser uma pessoa com muita experiência no mercado de trabalho, foi lecionado precisamente como realizar uma matriz de riscos da organização e para cada risco identificado nessa matriz fazer uma sugestão de mitigação caso viesse a ocorrer esse risco. Portanto, só para dar este apontamento, no sentido que vocês fazem referência nos vossos estudos futuros para também fazer uma comparação entre o que é lecionado, portanto, os temas que são lecionados nas universidades e fazer uma comparação com o mercado de trabalho, é só no sentido de dar um incentivo extra, porque achei que o contributo do vosso trabalho nesse aspecto seria excelente para atualizar das temáticas a serem lecionadas em todas as universidades. Para que possam ir de encontro ao mercado de trabalho. Portanto, acho que é um primeiro passo para algo que, se vocês fizerem a seguir, portanto, se vocês fizerem esse estudo, aí sim acho que seria de enorme contributo a nível da academia para ser lecionado. Este era o primeiro comentário, depois, se quiseres, comentas a seguir. A questão que eu faço já à Clarissa, para também depois, se ela quiser comentar, eu vi que no vosso modelo, para todas as variáveis, tinham um nível de significância de 5%. Normalmente, em estudos científicos que são publicados, efetivamente é esse o nível de 5% que é mais utilizado. Contudo, vocês utilizam 10%, porque de todas as variáveis, só uma é que precisou desse nível de significância. Portanto, a questão que eu coloco é a seguinte: isso foi estabelecido inicialmente por vós que seria o nível de significância 10%, ou esse nível depois foi decidido mais tarde para tentar encaixar essa variável? Era esse o meu contributo para as duas, tá bom? Obrigado. Imagina, que agradeço. Responder primeiro, depois eu respondo? Pode ser, eu faço só uma consideração, agradeço, professor Manuel, muito esse comentário que tu trazes, assim, realmente faz cair uma ficha, a gente diz em português, né, que é compreender e ter clareza de que realmente a jornada ela está fazendo sentido, e com certeza vou buscar aprofundar e estudar a tua dissertação de mestrado, realmente eu acho que no mercado já está consolidada a visão de que a mitigação de riscos é sim o mais importante, mas como que a gente pode contribuir, levar para dentro da academia para que se melhore de fato? Então, vamos estudar, vamos aprender a fazer uma matriz de risco, vamos falar das magnitudes e probabilidades das ocorrências desses riscos. Quais os maiores riscos, né? Quais são aqueles que eu preciso mitigar de toda forma, porque eles têm alta probabilidade de ocorrência, e se ocorrer é de uma magnitude muito grande.
Isso eu vejo que para o mercado é transparente, é super óbvio, claro que tem que se existir. E realmente já era uma ideia minha de, para um próximo passo, verificar as súmulas das disciplinas e apontar, ó, realmente a ideia é que estou inferindo sem verdades, né? Estou criando uma expectativa de que a conclusão disso poderá vir a ser de que, de fato, as súmulas não trazem esse aprofundamento no estudo de riscos. Ok, obrigado. Imagino, que agradeço. Professor Manuel, obrigada pela sua pergunta, muito pertinente. E assim, no pensamento geral, professor, o que aconteceu foi que a gente tinha que ver, de fato, como a governança se comportava com a suavização e ver essas trocas. Então, quando a gente viu esse resultado, foi até uma surpresa, porque a gente tinha um índice, a gente tinha tudo certinho, e de repente a reta não foi tão forte para fazer a significância, né? Porém, contudo, quando eu rodei agora, eu fiz um outro trabalho agora, que eu rodei usando a mesma base de dados, só que uma limitação disso foi porque eu fiz um ano, né? E também eu tinha a S4. Agora eu rodei uma com todo mundo, a S4 e a S5. Só as cooperativas singulares. E eu não fiz um índice de governança, eu fiz uma variável binária de 0 ou 1 para justamente aquela questão do cooperativas plenas e clássicas que tenham 50 milhões de ativos totais, 0. E aí deu super significativo, que eu fiquei, nossa. E outras variáveis também no modelo deram. Então, como eu falei, professor, é uma caixinha de surpresas, porque são dados muito voláteis, são dados, as cooperativas estão ali no mesmo segmento, mas apresentam realidades muito distintas. E aí a gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça e puxar mais da econometria para a gente poder mensurar aquilo da maneira correta, da maneira que seja... eu não gosto de falar nem academicamente aceita, porque eu acho que isso é o básico. Eu gosto de falar da maneira que aqueles dados devem ser tratados. Então, nem sempre o MQL vai resolver minha questão, nem sempre... Vou ter que partir, efeito fixo, variável, MQP, e vou ali até a gente conseguir extrair as melhores informações com a base de dados que a gente tem. Então, esse trabalho, como eu falei no início, ele foi recém-nascido e prematuro, porque ele tem, as cooperativas lá trazem esse desafio também dos dados. Ok, obrigado. Obrigado, professor Manuel, Clarissa, Karen. Cílio, alguma consideração? A gente está dando aqui o nosso tempo já, né? Gostaria de agradecer a todos aqui, pessoal. Fique à vontade, Cílio. Não, professor, não. Só agradecer a participação de todos, parabenizar as meninas, a Karen, Perfeito. A Thaís. O professor Manuel ajudou bastante, a participação do professor Nelson. E só pedir para não esquecer de, ao final da sessão, realizar a avaliação na plataforma Semeagem. Perfeito. Muito obrigado, então, pessoal, a todos aí, professor Manuel, Cílio, né, por auxiliarem no debate, Karen, Clarissa, Thaís, Viviane e professor Marco também estava aí, né? Obrigado a todos vocês e desejo um ótimo dia, uma ótima semana a todos aí, tá ok? Parabéns a todos. Legal, obrigada, gente. Parabéns, Clarissa e Thaís. Adorei esse trabalho. A gente se fala, viu, Karen? Por gentileza, me contata. Um abraço, gente. Tchau. Valeu. Pessoal, vocês poderiam só mandar o link novamente, porque eu caí aqui. Ok. Você consegue enviar, Cílio, por gentileza? Perfeito. Obrigado, viu, Cílio? Obrigado, professor Manuel. Obrigado, Thaís. Obrigado, professor Manuel. Tudo de bom, felicidades. Valeu. Um abraço. Obrigado, um abraço.